japonês da pátria, filhos, prepotente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfil. Então eu vou passar a palavra para o ministro Sérgio Moro, que nos honra com a presença, mas antes, reforçar o nosso agradecimento, né, ao ministro Sérgio Moro, ao nosso Luiz Pontel, por ter nos permitido, por ter nos ajudado a montar a Subsecretaria de Integridade e Governança, né? Ela foi muito pensada, foi pensada com carinho. No momento de elaboração do decreto, ela tem competências que são muito interessantes, e essas competências elas são muito aderentes ao perfil de profissional que a gente buscou, que era o delegado de Polícia Federal. E é muito bom a gente hoje ter 2 delegados de Polícia Federal de ponta, trabalhando conosco aqui nesse intento, né, nessa missão que é importante de combater a corrupção, de fazer o trabalho de protocolo, né, de governança, o trabalho de inteligência. Eu tenho certeza que o Ministério vai ganhar muito com isso no que diz respeito ao quesito integridade. Então, já manifestando meu agradecimento, eu passo a palavra ao ministro Sérgio Moro. Bem, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui rapidamente o ministro André Mendonça, o ministro Wagner Rosário, em especial cumprimento ao ministro Tarcísio Freitas e a todos os demais presentes aqui, autoridades, senhoras e senhores. Fica só o meu cumprimento, ministro Tarcísio, não tem muito o que dizer. Eu acho que é uma iniciativa absolutamente louvável. Nós víamos muito no passado órgãos públicos, ministérios, até mesmo ministérios, como estruturas opacas e, eventualmente, não colaborando com qualquer espécie de investigação, pelo contrário, reagindo contra investigações, e fico muito feliz em ver que um ministério tão estratégico como o da infraestrutura, e infelizmente também vulnerável a essas questões de corrupção por conta do passado e por conta do grande volume de dinheiro, né, tomar essas atitudes. Nós realmente cedemos 2 delegados aqui com grande prazer de cedê-los, porque, no fundo, nós sabemos que o trabalho deles aqui vai diminuir o trabalho da Polícia Federal lá adiante, né? Muito melhor prevenir do que remediar. E fico muito feliz e saúdo Vossa Excelência, o Ministério. Puxa, Vossa Excelência não pode mais usar, né? Louvo o senhor, as pessoas que trabalham aqui, né, por essa iniciativa extremamente louvável. E contem com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, certamente a posição também dos demais colegas ministros aqui, mas contem conosco para avançar nessa pauta. Muito obrigado, ministro Moro. Ministro Wagner. Então, inicialmente, cumprimentar os ministros aqui presentes, o ministro Tarcísio, o ministro Moro, o ministro André, cumprimentar toda a equipe do Ministério da Infraestrutura por essa importante iniciativa. Bem, a gente está construindo, o Ministério da Infraestrutura dá um passo hoje importante. Vi aqui várias coisas que estão também sendo implementadas em outros órgãos e que nós vamos tentar pegar a expertise de vocês para levar e trocar informações. A Fernanda já esteve lá na CGU para a gente conversar um pouco sobre o plano. E eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer isso para a administração pública como um todo, porque
essa é a determinação que o presidente passou. Imagino que todos aqui, quando foram convidados, ele foi um assunto que ele tocou. Se a gente conseguir entregar o país com sistemas muito bem montados anticorrupção, onde a gente consiga fazer com que os órgãos funcionem independente das pessoas que estejam à frente, onde a gente tenha mecanismos de controle, de transparência que permitam que as entidades não sejam submetidos a qualquer tipo de corrupção e que as informações estejam muito claras à sociedade, isso é um ganho enorme, porque a gente já tem uma dificuldade enorme de direcionar recursos no país, e quanto mais nós não temos controle, mais esses recursos tomam destinos que não são aqueles destinos vinculados à finalidade pública. Então, parabenizar o Ministério, Tarcísio. Tenho certeza que muitas das iniciativas aqui a gente já vai copiar para outros órgãos, e dizer que a CGU, como órgão parceiro em todos os momentos, está lá sempre de portas abertas, né, para colaborar. E já me entrando na fala do doutor André, eu tenho já defendido isso. A consultoria jurídica faz parte da segunda linha de defesa dos órgãos. Então, assim, são vocês que revisam todos, que dão pareceres jurídicos. Ali você já resolve muitos problemas vinculados. Normalmente a gente fala de segunda linha de defesa, fica falando de o SCI, do corregedor, da ética, e esquece da consultoria jurídica da União, da AGU. Então, também um órgão importantíssimo, e eu tenho certeza que todas essas medidas vão trazer resultados excelentes para o Ministério. Então, muito obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez ao Ministério da Infraestrutura. Obrigado, ministro Wagner. Queria passar para o ministro André. Querido ministro Tarcísio, Wagner, colegas, todos os presentes, registrar satisfação, né? Eu estava essa semana pensando um pouco nos noticiários de imprensa, né? Me veio a feliz percepção de que esse governo não tem do que falar, né, em corrupção. Nós não tivemos nenhuma atuação específica ainda apontando algum caso de corrupção. Isso me dá a sensação de tranquilidade, de podermos voltar para casa, colocar a cabeça no travesseiro e pensar que, apesar das nossas dificuldades, vários avanços, alguns erros que por vezes nós podemos cometer, esse não é um governo onde má fé ela estará presente, com certeza, de um modo sistematizado. Lógico que o ser humano é um ser humano que demanda, nós somos seres humanos, constante vigilância, né? Mas aquela prática corrupta, sistêmica, eu tenho total tranquilidade em dizer que nós não vamos ter nesse governo, pelas pessoas que aqui estão, e me refiro aos 3 colegas, por exemplo, que estão aqui, né, na condução de seus ministérios e na forma como a estrutura de cada ministério foi e tem sido montada. Eu tenho sido testemunha não só da competência do ministro Tarcísio, mas do comprometimento dele com a coisa pública, no que também tange a prevenção de ilícitos. E isso passa pela visão de Estado, isso passa pela composição de equipe, isso passa simbolicamente por 2 grandes colegas da Polícia Federal estarem aqui, né, ajudando nessa construção. Quanta história tem no Ministério da Infraestrutura, inclusive por suas vertentes nominais antigas, Ministério dos Transportes, a mais simbólica, né? E quantos problemas que o Brasil já testemunhou na execução de políticas públicas relacionada à questão da infraestrutura. E hoje eu, por exemplo, eu posso despachar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, junto com o ministro Tarcísio, podendo ter a tranquilidade de que esse ministério está trabalhando não só de modo eficiente, como de modo límpido, claro, né, na condução da coisa pública. Você talvez não tenha essa dimensão, Tarcísio, mas você não imagina a diferença que é poder
sentar diante de um ministro do Supremo, defender as políticas públicas, diante do judiciário como um todo, que você e toda a equipe desse ministério tem se prontificado a fazer, sabendo do caráter probo, do intento público e nobre com que vocês conduzem as políticas públicas. Então, eu só posso dizer da admiração por toda essa equipe que aqui está e que compõe esse ministério como um todo, dizer do comprometimento da Advocacia Geral da União com a causa do Ministério da Infraestrutura, seja causa finalística, seja causa como essa, que é uma causa meio, né, de viabilizar de modo legítimo a implantação dessas políticas públicas. Dizer que a Conjur hoje da infraestrutura é certamente a Conjur com a qual nós mais nos relacionamos na Advocacia Geral da União, né, na sede, vamos dizer assim, por dois motivos. Um, pela intensidade de políticas públicas que vocês têm desenvolvido, e outra, pela segurança com que a consultora jurídica e toda a equipe da consultoria jurídica passam para todos nós. Então, aqui nós temos um filho, que é a consultoria jurídica da AGU, mas saibam que a grande mãe dessa consultoria jurídica, que é a AGU como um todo, ela está espalhada por todo o país para apoiar e contribuir com aquilo que vocês têm feito. Eu não tenho dúvida de que muito do progresso desse país, nos próximos 20 anos, passará pela gestão que os senhores estão fazendo nesses 4 anos. E fazer parte desse projeto maior de vocês, para nós da AGU, é motivo de bastante orgulho e satisfação. Então, contem conosco, tenham em nós parceiros e que estão à disposição de vocês para ajudar a construir não só um Brasil com uma infraestrutura diferenciada, como uma infraestrutura diferenciada nessa esplanada. Então, meu muito obrigado e parabéns a vocês. Obrigado, ministro André. E aí, para fazer o encerramento, só deixar algumas palavras finais. Primeiro, não posso deixar de render minhas homenagens ao presidente Jair Bolsonaro, pela coragem que teve de constituir ministérios com técnicos, né, de promover essa mudança de paradigma realmente sem precedente, depois de tantos anos, né, de insucessos, de tentativas fracassadas, de baixa performance, de problemas de corrupção. Ele teve a coragem ousou, né, enfrentou os desafios, as incertezas para promover, então, essa mudança. E nos deu a liberdade de buscar técnicos para que esses técnicos, né, tocassem essa missão, conduzissem as políticas públicas. Então, eu presto aqui a minha homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. Presto minha homenagem também à equipe do Ministério da Infraestrutura, que tem feito um trabalho excepcional, que tem promovido resultados. E, em particular, no dia de hoje, né, nesse momento que é importante, que é do lançamento de um programa de integridade, a Subsecretaria de Governança e Integridade, né, na pessoa do Marcelo Sampaio, que é o secretário executivo, a qual a secretaria está vinculada, a delegada Fernanda, que tem feito um trabalho fenomenal e que é entusiasmadíssima, né, e nos contagia pelo entusiasmo, pela dedicação, pela vontade de transformar. E essa vontade de transformar tem impulsionado a todos. Um programa desse é fundamental, porque eu sempre pergunto, né, qual é o nosso business, né, qual é o nosso negócio. Olha, nós estamos conduzindo um programa de transferência de ativos para a iniciativa privada sem precedentes. Além disso, vamos conduzir uma série de investimentos, né, utilizando aí o Orçamento Geral da União. E para trazer o investidor, para trazer as empresas que vão participar de licitações, ou para trazer o investidor estrangeiro, o investidor nacional que vai participar de um programa de concessão, o nosso business é credibilidade. O que a gente vende, o nosso negócio aqui é credibilidade. E é uma sinalização muito importante, muito forte,
tem um programa de integridade, um programa onde as pessoas se sintam à vontade, tem os canais corretos para fazer denúncias, para levar ao conhecimento da administração as condutas inadequadas e que essas condutas possam ser investigadas, punidas e que a gente possa extirpar isso de uma vez por todas, né, da nossa administração pública. Isso é fundamental. Essa secretaria, a subsecretaria de Governança e Integridade, então está trabalhando na inteligência, está trabalhando no estabelecimento de protocolos. Isso é muito importante e é uma das nossas duas pernas aqui. Uma, o servir, a outra, deixar legado. E eu tenho certeza que isso está na perna do legado. É o maior legado que nós podemos deixar, é a de transformação institucional. É não permitir que velhas práticas voltem, é tornar esse processo mais dificultoso, é caminhar no sentido da transformação de fato, impedindo que aquilo que aconteceu em outras eras não volte a acontecer, que a gente tenha uma estrutura cada vez mais blindada, com cada vez mais profissionais. Nós vamos dando passos que vão se tornando irreversíveis ao longo do tempo. Por exemplo, os critérios para nomeação de dirigentes, né, que acabam passando também hoje pela Subsecretaria de Governança. Então, a pergunta é, quem lá na frente vai ter coragem de revogar esse tipo de critério? Quem vai ter coragem de dar o passo atrás e passar uma mensagem ruim para o mercado, para a sociedade? Então, estes passos, eles acabam se tornando irreversíveis e a gente vai caminhando na direção da construção de um país melhor. E é isso que nos motiva, é realmente a construção de algo novo, a herança, é o servir, é o deixar legado. Então, o dia de hoje é um dia importante, é um dia de reflexão, é um dia que marca realmente um esforço no combate à corrupção, marca uma postura de um governo que veio para mudar as coisas, para transformar o país. E eu tenho muita alegria de estar trabalhando com esse time no Ministério da Infraestrutura, de fazer parte de uma equipe de ministros tão qualificados, né, e que eu fico extremamente honrado de estar fazendo parte, de estar participando desse momento histórico. Então, eu tenho certeza que nós temos um caminho muito bom para trilhar, um caminho de sucesso, um caminho de transformação. Então, agradeço a todos a presença. Muito obrigado e boa noite.